Pessoal, vamos que vamos? Vamos trabalhar, né? Não vamos perder tempo, não. Para quem eu não conheço, eu sou o professor Alex Mendes, eu sou geógrafo de formação. Acho legal dizer isso, né? Porque às vezes caem uns caras de paraquedas, né? Que não sai porra nenhuma do negócio, né? Se aventura a dar qualquer coisa. Eu sou geógrafo de formação e sou economista também, tá? E a gente vai estar junto hoje com Geopolítica. O objetivo é que a gente saia daqui sem dúvida. Então, teve dúvida, grita, tá? Para a gente poder revisar todo o conteúdo, beleza? A ideia não é fazer simplesmente uma correção, é fazer uma correção em detalhes com vocês, beleza? Revisando aí a teoria, tá? Então, vamos que vamos. A nossa questão de número 1, né? Ela diz assim: a formação territorial brasileira, construída ao longo de séculos de história, produziu modelos e ciclos econômicos geradores de grandes disparidades. A nação, nesse percurso, conviveu com distintos fluxos de capitais, pessoas e mercadorias. As desigualdades regionais, em regiões ricas e pobres, umas muito ocupadas e outras praticamente desertas, por sua vez, apontaram para a necessidade de políticas públicas voltadas para uma maior e melhor ocupação do território. Com base em seus conhecimentos no texto acima, julgue o item a seguir. O processo de ocupação da Amazônia Ocidental está relacionado basicamente às abundantes reservas minerais da região, em especial manganês, minério de ferro e bauxita. Então vamos só lembrar, né? Primeiro, durante a década de 1970, o regime militar cria um projeto para a Amazônia chamado de Amazônia Bipartida. Lembrando que a Amazônia, até a década de 1970, era uma imensa área anecúmena. Esse é um conceito importante que significa pouco ou não ocupado. Ainda hoje, a Amazônia brasileira é uma área anecúmena. Basta lembrar, por exemplo, que o Rio de Janeiro tem mais de 280 habitantes por quilômetro quadrado, que é a chamada densidade demográfica, mesma coisa que população relativa, enquanto que a Amazônia brasileira, 51% do território brasileiro, tem aproximadamente 5,6 habitantes por quilômetro quadrado. Então, é uma imensa área anecúmena, metade do Brasil. A Amazônia Bipartida dividia a Amazônia em duas grandes partes. Primeiro, o que nós chamamos de Amazônia Ocidental. Ocidental significa oeste. E na Amazônia Ocidental foi criado um projeto chamado Zona Franca de Manaus, que é o que nós costumamos chamar de industrialização de enclave. A palavra enclave significa fechado. É fechado a uma determinada porção da floresta, que é lá exatamente a cidade de Manaus. Tudo bem? Por que é que o setor eletroeletrônico, automobilístico, autopeça, moto, foi para essa região? Porque aqui não se paga imposto de importação. Então, a gente vai encontrar muita empresa nessa região chamada de maquiladora. A empresa maquiladora é aquela que apenas monta o equipamento. Ela compra as peças. Exemplo, Positivo Computadores, né? Compra o HD, compra o monitor, tela, memória, monta, coloca a etiqueta Positivo e vende para o mercado. São empresas maquiladoras. Por um outro lado, eu tenho um projeto na Amazônia Oriental. Amazônia Oriental, só para a gente lembrar, significa leste. É o leste da Amazônia. E aqui foi criado o projeto Grande Carajás. Breno dos Anjos, um geólogo brasileiro, descobriu na década de 60 uma das maiores reservas de minério de ferro do mundo. Para você ter uma ideia, tirando o minério de ferro na velocidade atual, a gente tem entre 200 a 250 anos de minério de ferro nessa região. Então, o ponto fundamental é que eu crio um projeto chamado Grande Carajás, que implica a estrada de ferro Carajás, que liga a Serra de Carajás até o porto de Itaqui, no Maranhão, o próprio porto de Itaqui, lembrando, esse porto aqui está no Maranhão, e eu crio também a usina hidrelétrica de Tucuruí, no Pará. Tudo bem? E aí o modelo, a partir da década de 70, vai ser um modelo de Amazônia Bipartida. Uma industrialização de enclave na Amazônia Ocidental e um projeto minerador na Amazônia Oriental, dentro do projeto Grande Carajás. Lembrando, aqui eu não vou extrair somente minério de ferro, mas minério de ferro é o mais abundante.
Na foz do rio Trombetas, né, próximo de Belém, entre Trombetas e Amazonas, a gente vai encontrar bauxita para a produção de alumina e alumínio. Resultado, todo projeto oriental é um projeto minerador. Perfeito? Tranquilo? Então, voltando na questão. O processo de ocupação da Amazônia Ocidental está relacionado, basicamente, às abundantes reservas minerais. Está errado. A Amazônia Ocidental é a Zona Franca de Manaus, projeto de industrialização de enclave. Portanto, primeira questão, alternativa incorreta. Perfeito? Vamos para a segunda questão. Galera, eu vou de pé embaixo, tá? Se vocês não entenderem, grita que a gente para, beleza? Então vamos que vamos. Posso apagar aqui? Não, tranquilo, tá na boa. Infelizmente, a gente só tem 4 horas de aula, né? Se fosse oriental, sim, sem problema, tá? Então, a segunda questão é a seguinte, né? Lembrando que todas essas questões que nós trouxemos para vocês são questões de prova. A gente só adaptou, né, para o nosso edital. Claro. Desculpa, Zona Franca de Manaus, industrialização de enclave. Isso, tá? Beleza? Então, vamos lá. Segunda questão. A ocupação mais efetiva do território amazônico somente ocorreu a partir da década de 80 do século passado, por meio de grandes projetos agropecuários e minerais, sem que houvesse a participação significativa do Estado nesse processo. Então, posso apagar aqui? Tudo bem? Então, eu queria chamar a sua atenção para o seguinte, né? Apagando, tá, pessoal? Que no momento atual, nós temos um avanço da fronteira agropecuária em direção à Amazônia brasileira, criando lá, né, uma grande pressão. Lembrando que o bioma amazônico ele pertence, né, a 7 países da América do Sul, mais o Brasil, tudo bem? E que, na verdade, 67% do bioma está em território brasileiro. Então, o Brasil tem a maior parte, mas ele não tem a totalidade do bioma amazônico, perfeito? A gente vai perceber o seguinte, lá, de novo, lá na década de 1970, regime militar, os caras resolvem abrir uma nova fronteira agropecuária na área do Centro-Oeste. Portanto, eu estou falando, né, de Mato Grosso do Sul e Goiás. Esse modelo agropecuário é baseado no agronegócio, ou seja, é uma agricultura e pecuária altamente tecnificada. Essa tecnificação nós chamamos de Revolução Verde ou Revolução Agrícola. É o uso da mecanização da produção, trator, colheitadeira, semeadora, ordenha mecânica, pulverização aérea. Trata-se da seleção genética de sementes e animais, uso de agroquímico, defensivo agrícola, fertilizante artificial e, mais recentemente, o organismo geneticamente modificado, os transgênicos. A abertura dessa fronteira, então, se faz no modelo do agronegócio, que é um modelo altamente tecnificado, monocultor, o cara planta uma coisa só, voltado, sobretudo, para a exportação. Soja, milho e algodão é a tríade dessa área. Mas o que isso tem a ver com a pergunta, professor? É que quando a gente olha para o mapa brasileiro, a gente vai observar que hoje nós temos o avanço dessa fronteira agropecuária para a Amazônia. Então tem uma área aqui que nós chamamos de arco do povoamento adensado, também chamado de arco do fogo, arco da violência, arco do desmatamento, onde essa fronteira agropecuária do Centro-Oeste, ela começa a avançar para dentro da Amazônia. Então, esse avanço para dentro da Amazônia já devastou 18% do bioma. 18% foi para o saco. Se a velocidade de desmatamento continuar tal qual, até 2040, 40% do bioma amazônico terá ido embora. Tudo bem? É um dos maiores processos de desmatamento acelerado que a gente já viu. A grande questão é que esse avanço da fronteira agropecuária, ela ocorre na chamada Franja Sul da Amazônia. Lembrando, Franja Sul da Amazônia é a mesma coisa do que esse arco do povoamento adensado. Pega o quê, professor? Pega lá o norte do Mato Grosso, Rondônia, Acre, o sul do Amazonas, pega o sul do Pará, o norte do Tocantins e o oeste do Maranhão. Tudo bem? Então, essa longa faixa ali, entrando para dentro da Amazônia,
ela se dá basicamente com o avanço dessa fronteira agropecuária. E aqui tem uma tríade, né? O que entra primeiro, né, é a madeireira ilegal. Essa madeireira ilegal extrai a madeira de boa qualidade para a indústria de móveis ou para a construção civil. A madeira de má qualidade vai para a carvoaria, vai virar carvão vegetal. Na sequência, o filho da puta taca fogo em tudo, que é para abrir a área, né, para poder vir a pecuária. E, óbvio, o fogo não respeita a fronteira. Então, o fogo se espalha por uma área muito maior, né, do que aquela desejada. Há muita ocupação irregular de terra indígena, de terra quilombola, de unidade de conservação do governo federal. A gente viu agora essa semana, né, o delegado superintendente da Polícia Federal, né, no Amazonas, né, fazendo uma denúncia crime contra o presidente do IBAMA e o ministro do Meio Ambiente. Por quê? Porque a Polícia Federal fez a maior apreensão de madeira da história e os madeireiros apresentaram uma porrada de título de propriedade que é de terra grilada. Terra grilada é terra que pertence à União, e que os caras tomaram essa terra, falsificaram o título de propriedade, e aí inicia a devastação ambiental. Então os caras alegando, né, que a terra era deles, e que eles estavam devastando apenas 20% da terra que é deles, e o delegado conseguiu comprovar que a maioria das terras são terras griladas, né? E aí o que o diretor-geral da Polícia Federal faz? Exonera o superintendente do Amazonas. Tudo bem? Então, qual é a jogada? A gente vai observar que a primeira é a madeireira ilegal. Na sequência, entra a pecuária. Essa pecuária é chamada de pecuária extensiva. É aquela que eu solto o gado e ele vai à procura do alimento. Então, o animal, né, obviamente, demora mais para engordar, mas o custo de manejo é muito barato. Na sequência, entra a agricultura, num primeiro momento menos tecnificada, num segundo momento mais tecnificada, e a fronteira agropecuária vai sendo empurrada. Olha o que a questão diz. A ocupação mais efetiva do território amazônico somente ocorreu a partir da década de 80 do século passado. Já está errado. Porque a ocupação começa na década de 70, acabamos de ver, com a Amazônia bipartida. Por meio de grandes projetos agropecuários e minerais. Ok, o avanço da fronteira agropecuária. Sem que houvesse participação significativa do Estado. Falso. O Estado cria, né, a usina hidrelétrica de Tucuruí, a estrada de ferro Carajás, cria a rodovia transamazônica, cria a usina hidrelétrica de Balbina, no norte de Manaus. O Estado atuou intensamente para a ocupação desse território. Perfeito? Portanto, alternativa falsa. Legal? Dúvidas aqui? Vamos para a próxima. Nossa terceira questão pergunta assim: as migrações de nordestinos rumo ao centro-sul do país marcaram as décadas de 50 e 60 do século passado. Atualmente, a estagnação econômica do Nordeste dá ainda mais intensidade a essa corrente migratória. Posso apagar aqui? Muito extensa. Ela é muito extensa, mas o que eu acho que é bacana, tipo assim, né, é que você começa a correlacionar os fatos, né? Quer dizer, você fala um pouquinho de uma coisa, fala um pouquinho da outra, e na hora da prova você consegue pegar essa coisa. Agora, o conteúdo é muito extenso, muito extenso. E eu tenho dito assim, e com todo respeito aos colegas, né? Porque, tipo assim, quando a gente pensa em PRF ou PF, você pensa que a galera já é boa na área de direito. Porque se não for, desiste, né? E que a galera já entende bem de trânsito, né? De lei de trânsito, não desiste. Não dá nem para começar a prova. Então, talvez a pontuação esteja, abre aspas, nas disciplinas mais marginais, né? Como física, como língua, como geopolítica, né? Às vezes isso faz a diferença. Eu estava dando aula há um tempo atrás para um grupo presencial também, e aí o aluno me falou: professor, eu fiquei por 2 pontos na última, né? Então, nessa ele vai entrar, com certeza, tem um preparo muito legal, vem se preparando há muito tempo, mas, assim, na última prova ele deu mole e errou 2 questões de geopolítica, que não pode errar, né? Questão como essa você não pode errar de jeito nenhum, tem que marcar ponto para poder conseguir a classificação, né? Tá? Por isso que a gente não pode sair daqui com dúvida, né? Porra, cara, é para enfiar e rasgar, né, cara, de raiva, né? Posso apagar, pessoal? Vamos lá. Então, nossa terceira questão disse assim: as migrações de nordestinos rumo ao centro-sul do país marcaram as décadas de 50 e 60 do século passado.
Atualmente, a estagnação econômica do Nordeste dá ainda mais intensidade a essa corrente migratória. Então, vamos lá. Esse tipo de migração, né, é o que nós chamamos, né, de migração interregional. Lembrando que há uma diferença entre a migração interregional e a intrarregional. E lembrando também que a gente tem que falar do fenômeno do êxodo rural. Para a gente tentar entender isso tudo aqui, a gente tem que tentar entender a formação econômica do Brasil, bem rapidinho, tá? De maneira resumida. De 1500 até 1930, o Brasil manteve uma economia que nós chamamos de economia primário exportadora. Lembra lá você que o setor primário é agricultura, pecuária, extrativismo vegetal e mineral. Por que voltado para a exportação? O Brasil sempre teve, e isso se encaixa num dos tópicos do nosso edital, o processo de internacionalização da economia brasileira sempre foi, até os dias atuais, subordinado e dependente dos interesses internacionais. Então, o Brasil, nesse período, estabelece lá os 4 grandes ciclos econômicos, né? Pau-brasil, cana-de-açúcar, mineração e café. Na década de 30, o café respondia até 75% dos produtos exportáveis pelo Brasil. Só que, a partir da década de 1930 até a década de 1980, o Brasil passa por uma transformação. O Brasil começa um processo acelerado de industrialização. Alex, o que essa porra tem a ver com a questão da prova? Vamos lembrar. As pessoas sempre se encontram onde elas encontram emprego e renda. Então, se até 1930 o emprego estava no setor primário, e o setor primário é uma atividade rural, a maioria das pessoas se localizavam no meio rural. Em 1930, 75% da população habitava o meio rural. Tudo bem? Só que, a partir da década de 30, eu começo uma industrialização acelerada. E a indústria é um fenômeno urbano e não rural. Resultado, no último censo de 2010, nós temos lá 84% dos brasileiros habitando as cidades. O Brasil fez uma das maiores inversões campo-cidade da história do mundo para um país populoso como o nosso. Nós invertemos a população em 80 anos. Quando você olha o trânsito caótico, a falência do sistema de segurança pública, de saúde, a favelização, é consequência dessa porra. Foi muito acelerado e sem planejamento. Qual é o ponto, então, professor? É que entre a década de 30 e a década de 80, eu tive um intenso êxodo rural no Brasil, que é a saída do homem do campo em direção à cidade. Lembrando que na tua prova, isso aqui também pode aparecer com o nome migração campo-cidade. E lembrando lá que no êxodo rural eu tenho 2 fatores. Um fator é o que expulsa o trabalhador do campo. Nós chamamos de fatores de repulsão. E dentre eles, concentração fundiária, concentração de terra na mão de poucos. O Brasil tem uma das maiores concentrações fundiárias de todo o mundo. Por um outro lado, a mecanização da produção, porque se eu mecanizo a produção, para aquele trabalhador qualificado gerou emprego, poucos empregos. Mas milhares de trabalhadores não qualificados ficaram desempregados. Por um outro lado, muitas vezes eu tenho falta de infraestrutura no campo. O cara não tem escola para as crianças, não tem posto de saúde, não tem saneamento básico, não tem moradia adequada, não tem estrada para escoar a produção, não tem iluminação. Resultado, num determinado momento, o cara abandona o campo. E, finalmente, durante muito tempo, a falta de financiamento da produção para o pequeno produtor e de apoio agrotécnico. O cara não tem dinheiro para contratar médico veterinário, técnico agropecuário, engenheiro agrônomo, engenheiro agrícola. Resultado, o nível de produtividade muito baixo, ele não consegue competir, ele abandona o campo. Mas a cidade também exerce o seu fascínio. Ele acredita que vai migrar para a cidade, vai encontrar emprego, renda, melhoria de qualidade de vida e acesso a bens de consumo. Inacreditavelmente, durante esse período aqui, um dos bens de consumo mais apreciados era a geladeira, que era a possibilidade de você conservar o alimento. Então, a cidade também exerce uma atração. É preciso lembrar, sem nenhum preconceito, que a mão de obra que migra é uma mão de obra pauperizada, pobre,
sem qualificação para a função urbana e com baixo nível de escolaridade. Qual é a tendência?